Projeto Dharma Espaço Terapêutico, Dr. José Murphy, livro O Poder do Subconsciente. Aula 22. Curas mentais nos tempos antigos. Nós estamos na página 73. Milagres em santuários de todo o mundo. Dr. José Murphy vai falar sobre essa egrégora que nesses lugares que nós chamamos de lugares sagrados. Por que nós utilizamos esses lugares? Usamos essa nomenclatura de lugares sagrados, porque existe um fato, é uma realidade, que nesses lugares existe uma egrégora. O que é uma egrégora? São formas, pensamentos de cura, são energia emanadas da própria consciência humana que traz, para aquele ambiente a energia de cura. Assim como os salmos, sabe o Salmo 91? Eu já falei sobre isso, vou repetir mais uma vez nessa aula. O Salmo 91 é um salmo de poder, é um salmo num poder no sentido de proteção. Já tem uma egrégora nas palavras do Salmo 91, algumas Bíblias 90. Isso também nós chamamos de egrégora. Quando nós apitamos quando toca uma trombeta, quando toca um sino, quando toca uma sirene de uma ambulância, nós já temos na nossa mente que aquilo é um sinal que está vindo, ou uma ambulância que nós damos passagem, um caminhão do corpo de bombeiro onde nós vamos dar passagens. E esses lugares também, quando nós adentramos nesses lugares, é como se a nossa consciência chamasse por aquela energia, aqueles elementares, aquelas consciências que já estão em outros planos, também trabalha nesses lugares, energeticamente falando, tá? Não é que você vai para esse lugar e você vai ver espírito, vai ver almas penadas, alma de pessoas que já faleceram. Não, gente, vamos amadurecer um pouco a nossa espiritualidade para nós entendermos o que é uma egrégora. Egrégora são forças, são energias de cura. Quando a gente fala anjos de cura, você não vai ver uma imagem de um homem com asas, não. São inteligências curativas. Não tem forma, não tem cor, não tem som. São egrégoras. Esses lugares têm essas consciências que nós chamamos de energia de cura. Assim como as inteligências angélicas também não têm imagens. Por que então que as pessoas dizem ver anjos? Alguns videntes dizem que tem anjo de 6 metros de alturas, e isso e aquilo. Porque a própria consciência do homem, conforme a crença, dá esses formatos. Nós configuramos com a nossa consciência. Uma pessoa que acredita no cristianismo, que tem uma fé fundamentada no cristianismo, vai ver Jesus. Conforme a crença dela, ela vai ver vestimentas, ela vai ver acessórios, sempre está ligado a uma vestimenta como se fosse um vestido, uma batina, amarrado uma corda na cintura. Mas se você ler as escrituras, não era bem assim, que era a imagem de Jesus. Em Mateus, se você ler, tá lá, branco, de cabelos brancos como as neve, e dos seus olhos saíam 2 tochas de fogo. Então, vamos amadurecer essa ideia de espiritualidade para a gente compreender um pouco melhor sobre isso. Então vamos adentrar na leitura.
Fazendo uma consideração aqui, antes de eu entrar no texto, se uma pessoa for budista, ele vai ver a imagem de Buda. Se ele for um hinduísta, ele vai ver a imagem da Mãe Divina. Se ele for uma pessoa xamã, que estuda os conhecimentos xamânicos, eles vão ver índios. É esse ponto que eu quero levar você à consciência. E essa energia, ela é a mesma. A energia de cura nesses lugares são as mesmas, tá? É uma egrégora, é uma inteligência, é uma consciência que não tem forma, tá? Só pra gente ter clareza sobre isso. Milagres em santuários de todo o mundo. Em todos os continentes, de todos os países, curas acontecem em santuários. Alguns são mundialmente famosos, outros conhecidos apenas dos que moram nas suas proximidades, mas famosos ou obscuros, as curas ocorrem por razões idênticas e através dos mesmos poderes da mente subconsciente. Nós temos regiões que são conhecidas ali só no estado, regiões onde tem esses santuários, às vezes é uma gruta, às vezes uma igreja, às vezes uma pessoa que tem uma fé mais que seja ali racional, e esse lugar que essa pessoa morou, ela se transforma num lugar, num santuário que tem essa egrégora de cura. E o Dr. Zach Murphy diz aqui que essas curas obscuras ou não acontecem com o mesmo princípio, através do subconsciente. Independente se você vai até esse lugar ou se você está no seu quarto, as curas podem acontecer quando você tem consciência desse poder interno que o próprio Jesus falou através, o Cristo falou através de Jesus. No Japão, visitei vários santuários famosos. A peça central do mundialmente conhecido santuário de Diabuchi é uma gigantesca estátua de bronze de 12 metros de altura, do Buda com as mãos postas, a cabeça inclinada em êxtase profundo. Observei velhos e jovens depositando oferendas aos pés da estátua, dinheiro, fruta, arroz, laranjas. Os devotos acendiam velas, queimavam incenso e entoavam preces com pedidos. Escutei atento o cântico de uma mocinha, enquanto ela entoava a prece de cabeça baixa. Eu oferecia 2 laranjas como oferenda. É muito comum, principalmente na Seiichi no Ie, que é uma filosofia que veio do Japão, do professor Masaharu Taniguchi, oferecer esses tipos de oferendas, arroz, laranja, que mais que eles oferecem? Doces, é muito comum eles oferecer doces para em sacrifício, em agradecimento, em devoção àquela cura. Ou antes da cura acontecer, também pode ser que eles oferecem aos pés daquela estátua, ou até mesmo em cemitérios, em agradecimentos antepassados. Quando é de forma bastante consciente, é bastante interessante, porque na filosofia da Seiichi no Ie, eles entendem que se você levar uma comida que o teu antepassado gostava, não é que ele vai sair do túmulo para comer, mas é em agradecimento por tudo que você que você trouxe ou que você recebeu como herança dos teus antepassados. Indo com essa intenção,
é bastante interessante. Agora, fazendo de forma inconsciente, parece irracional. Por isso que no Japão tem essas estátuas gigantescas e a fé dessas pessoas concentrada ali naqueles pontos de concentração, acredito eu que essas pessoas não são ignorantes, que essas oferendas são feitas em agradecimento e não para aquela estátua, é louvável no meu ponto de vista, tá? Mas tem muitos que já têm consciência que não precisa mais, como na Índia. Se você vê as reportagens, as publicações, as histórias, a autobiografia de muitos mestres, o rio mais sujo, mais contaminado é o rio Ganges, e eles vão para tomar banho, para se lavar, e eles vão não porque eles acreditam que a água daquele rio tem um poder de purificação, mas para eles provar a si mesmo que a contaminação está na mente e não nas águas do rio Ganges. Então, por isso que a gente, quando vê algum tipo de oferenda dessa forma, precisamos observar com cautela o que estão sendo passado através daquele ritual. Porque a nossa mente ocidental pode acreditar que é uma fé cega, absurdamente ignorante. E às vezes tem muito conhecimento a ser passado nesses lugares onde é considerado sagrado. Nesse momento, ela agradecia ao Buda por ter restabelecido a voz. Tendo-o perdido, recuperou-o no santuário. Percebe o que eu estou dizendo? Ela foi em agradecimento porque o Cristo interior dela fez com que ela tomasse consciência da recuperação daquilo que ela tinha perdido, que era a voz, e ela conseguiu restaurar através da mente subconsciente dela, mas ela precisou de um ponto de concentração, que era a estátua do Senhor Buda. E por que que lá é tão forte esses lugares que ainda é considerado sagrado? Porque eles mantiveram aquela egrégora de cura. E também acontece de pessoas não acreditarem, pessoas ser bem cética, e a fé que for emanada naqueles lugares, aquela egrégora é tão forte que mesmo uma pessoa que não acredita tem experiência extraordinária, porque ela entra em contato com aquela vibração, e aquela vibração muda o padrão, a configuração dessa pessoa. Mesmo que você não acredita em algumas informação, vamos dizer que você é cético com relação à radiestesia, mas se um bom radiestesista pegar o aparelho que ele utiliza para medir a sua frequência, vai estar lá, você acreditando ou não. Então, esses lugares sagrados também têm esse poder de mudar a frequência vibracional de uma pessoa, mesmo que ele não queira. A fé simples em que o Buda lhe restituir a voz de cantora, se seguisse certo ritual, jejuasse e fizesse certas oferendas, havia-na ajudado a despertar em si mesma a fé e a esperança. Como resultado, condicionou a mente até chegar a crer. Em seguida, o subconsciente transformou a crença em realidade. Por que que eu acredito que esses lugares são necessários ainda para nossa sociedade? Porque a pessoa ela não tem o conhecimento desse Cristo interior dela. A cultura dela, a cultura do Japão, a cultura da Índia, é uma cultura budista muito forte. Então, eles vão se agarrar naquilo que
é conhecido na mente subconsciente deles. Na Índia, mais forte ainda o hinduísmo, porém já várias ramificações, mas que o cristianismo não é tão forte como é no Ocidente para nós. Aqui a gente vai a uma igreja, a gente reza terço, faz novenas. No Japão é os mantras e os templos budistas. Então é extremamente necessário nós passar por todas as filosofias, todas as religiões. É extremamente necessário nós conhecermos para nossa evolução. Quando você vê uma pessoa com uma espiritualidade desperta, uma consciência desperta, ela vai saber falar de várias religiões, várias dogmas, várias instituições, porque a pessoa tem uma mente muito aberta, ela escuta, ela compara, ela tira o que tem de verdade, não critica o que não é verdadeiro para ela, e ela vai seguindo na escala da evolução. Essas pessoas têm esse conhecimento, e a partir desses parâmetros de comparação, ela segue aquilo que o coração dela tem uma afinidade maior, seja o budismo, seja o cristianismo, seja dentro de uma cultura onde o budismo, o cristianismo, o hinduísmo é mesclado, mas que é respeitado. Não podemos enfatizar o suficiente o poder da imaginação, da fé total. Um exemplo maravilhoso nesse particular é o de um parente meu, residente em Pitts, cidade do oeste da Austrália, que sofria de tuberculose, tinha os pulmões profundamente afetados. O filho resolveu ajudá-lo a curar-se. Fui visitá-lo em casa e disse que conhecera recentemente um monge andarilho dotado de um estranho poder. O monge regressara pouco tempo antes de uma longa estada em um dos santuários de cura famoso da Europa. Nele conseguira um minúsculo fragmento da verdadeira cruz, engastado em um anel dos tempos da Idade Média. Ao longo de séculos, incontestáveis sofredores haviam sido curados após tocar o anel ou fragmento da cruz. Ao ouvir essa história, o filho contou ao monge a doença do pai. Ele implorou que lhe emprestasse o anel. O monge concordou em vista disso. O filho lhe fez um donativo espontâneo, equivalente a $500. Quando mostrou o anel ao pai, o idoso cavalheiro praticamente arrancou-o de sua mão, apertou o anel contra o peito, orou em silêncio e foi dormir. Na manhã seguinte estava curado. Todos os testes clínicos deram resultado negativo. Curas como esta acontecem o tempo todo. O mais notável em tudo é que a espantosa história do filho não passava de uma invenção. Percebe que tanto faz essa história ter contada, ser verdade ou não, o subconsciente desse senhor adotou isso como verdade. Se ele tivesse sido, se esse anel tivesse num santuário, a partir do momento das mentes das pessoas vibrando numa cura em agradecimento, que são os maiores poderes, é o pensamento de cura e o pensamento de poder ali do agradecimento. Quando você agradece, o seu coração tá cheio de amor, e o amor é que faz a magia da cura. Foi por isso que a moça que ele diz que restaurou a voz,
assim como esse senhor tocando no anel, no pedaço de madeira, que era simplesmente uma história que o filho inventou para que o pai pudesse ter essa cura. Na verdade, ele pegara um fragmento de madeira comum na rua, levara ao joalheiro e mandara engastá-lo em um anel de desenho antigo. Em seguida, deu-lhe ao pai. O leitor sabe naturalmente que não foi o pedacinho de madeira apanhado na rua que curou o pai do rapaz. Foi a imaginação despertada em grau altíssimo, além da esperança, confiança em que ficaria inteiramente curado. A imaginação ligou-se à fé, que é uma emoção subjetiva. A união das duas realizou a cura através do poder do subconsciente. A união dessas duas emoções, que é a fé, a imaginação, a certeza, que é o amor, faz com que qualquer coisa que nós desejamos nessa vida aconteça. Quanto mais forte for a nossa imaginação como realização, o tempo ele se torna desnecessário. Dentro da nossa consciência não existe tempo, não existe espaço. Não tem uma necessidade de eu estar num santuário ou estar dentro da minha casa. O pai jamais soube da estratagema. Se isso tivesse acontecido, ele, quem sabe, poderia ter sofrido uma recaída. Mas em vez disso, a tuberculose jamais voltou, permaneceu inteiramente sadio e faleceu de outras causas 15 anos depois, com a idade de 89 anos. Amados, a fé, ela move montanhas. Nós precisamos acreditar, nós precisamos não ter necessidade de ir num santuário, mas se nós precisar de ir a algum lugar, pegar alguma coisa que alguém já fez uma cura, ali está imantado a fé e a verdade daquelas palavras, daquelas pessoas. Se for necessário, faça para você aprender a treinar a sua mente. Se for numa igreja, se for um livro que alguém disse que fez grandes maravilhas, que fez grandes curas, ou que tiveram grandes respostas de resultados, seja de finanças, seja de cura mesmo de doença, seja de um poder que a pessoa despertou dentro de si, faça. O importante é você dominar a sua mente. O importante é que você trabalhe a sua fé dentro do seu coração. Mas se você já estiver desperto, se você já tiver consciência que você pode fazer isso, você com seu Cristo interior, faça dessa forma. Porque aqui o Dr. Joseph Murphy vai falar de várias histórias, vários acontecimentos de pessoas que tiveram grandes resultados através da fé, através do acreditar. E se você fizer algo extraordinário sem a necessidade de você sair do lugar onde você está, se você fizer através da auto-observação dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. E se você não precisar de um pedacinho de madeira? E se você precisar apenas de disciplina? Coloque isso como propósito, para que amanhã você possa contar história de superação, para que amanhã você possa ser o exemplo na vida de outras pessoas, porque assim você passará com autoridade, você será o exemplo. E Jesus disse que o exemplo vale mais do que 1000 palavras, ele vale mais do que 1000 técnicas.
Jesus não precisava de técnicas e nem de amuleto. Mas se você precisar, não negligencia, faça. Faça. Até a nossa próxima aula.